O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Fala, galera dos 3 Pontos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um entrevistado, eu sempre falo, né, especial, mas esse foge um pouquinho até de eu colocar em palavras o quanto eu admiro ele, o quanto eu tenho gratidão por essa pessoa que, na verdade, muito do que eu sou eu devo a ele. E a gente vai falar era para falar 3 pontos, ele falou, mas né, com meu amigo, meu querido, meu pai, meu irmão, meu chefe, meu diretor, meu gestor, minha inspiração, Renato Cossenza. Ele é diretor de operações da TV e do Jornal Diário. A minha grande inspiração sobre gestão, sobre liderança e principalmente sobre pessoas. Rê, seja muito, muito, muito bem-vindo. Olê! Depois de uma abertura dessa, menina, você arrebenta com a gente. Já não dá nem para... enfim, a gente já tem que se recompor aqui para poder falar. Isso faz parte. Você sabe o quanto eu te admiro também. Enfim, essa recíproca é verdadeira, mais do que verdadeira. A gente é parceiro de vida, é parceiro de alma. Enfim, estamos juntos aí há 20 anos já quase e trabalhando sempre juntos, construindo histórias juntos e ajudando a transformar a vida das pessoas juntos. E você faz um trabalho brilhante, você sabe o quanto eu te admiro, em todas as frentes que você resolve fazer. Então, nós vamos ficar aqui num elogio para lá e para cá, que a gente se admira muito, e isso é muito, 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 muito bacana, e a gente consegue evoluir, crescer, e principalmente, né, Lívia? A gente ajuda as pessoas a melhorarem de vida. Eu acho que esse é o nosso principal ativo que a gente pode falar, né? Então, sim. Né? Muito, muito honrado pelo convite, muito feliz de estar aqui, numa semana tão especial, voltando e dando início a 2023, que com certeza vai ser um ano maravilhoso para todo mundo. Vai, sem dúvida. O Rei não tinha como, né? A gente não começar assim, porque sim, como você trouxe, nosso trabalho sempre foi muito através do coração, né? Acima de qualquer coisa. Então, não tinha como já começar com emoção e faz parte. Eu acho que isso até tem um pouquinho do que a gente vai falar hoje, de trazer essa emoção, trazer quem a gente é para todos os ambientes, né? Não é porque a gente está aqui gravando que a gente não pode ser a gente mesmo, não pode emocionar. E tudo faz parte da gente, a gente não precisa ser cindido de nada. Né? Eu acho que até isso faz parte de tudo que a gente vai trazer aí, e com certeza, assim como me inspira todo mundo que trabalha com você, a gente vai, com certeza, trazer informações para todo mundo que vai nos ouvir, nos assistir, de muito coração, de muita verdade. Espero que sim, espero que a gente possa ajudar as pessoas que vão estar com a gente aí, que vão, de alguma forma, nos ver e nos assistir. Né? Então, não tem como. Espero, de fato, passar 3 mensagens boas. Bora lá! Não tem como não. Vamos lá, 3 Vamos pontos. Lá. Hoje o tema a gente vai falar de ESG. Agora está super na moda aí, né? Traduzindo para o português. A sigla é gestão, né? Governança em ambiental, social e governança, que eu gosto de trazer como gente. E aí queria te ouvir um pouquinho sobre esses 3 pontos, até, né, a importância, o porquê, né? Eu até abordo um porquê eu trouxe esse tema. Mais do que na moda, eu falo que não é nenhuma vantagem competitiva mais olhar para essas 3 palavrinhas que dizem tanto, mas é como sobrevivência das empresas. Eu acredito que tá aí os pilares para ela sobreviver.
num mundo que é lindo, porque isso traz ampliação de consciência. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Rê, o primeiro ponto sobre isso e segue os outros. Enfim, eu fiquei até surpreso, assim, eu posso falar essa palavra, quando você me convidou para falar de ESG, porque ela faz parte do dia a dia nosso, e a gente está simplesmente iniciando um processo aqui dentro das nossas empresas de olhar isso com mais lupa, né? Não é de hoje que a gente vem falando. Na realidade, a gente fala sobre ESG já faz muito tempo, né? Uhum. Só que não de forma estruturada como ESG e tudo mais. A gente sempre fala de governança, a gente sempre fala de social, a gente sempre fala de environment, que é o ambiental. Então, assim, se a gente pegar todas as pautas da TV, todas as pautas do jornal, sempre tem, sempre, todos os dias, em algum momento nós estamos falando sobre o meio ambiente, ou nós estamos falando sobre a responsabilidade social, sobre olhar para o social, ou sobre a governança e governança em todas as esferas, né? Então, esse tema, ele faz parte do nosso dia a dia, e aí, assim, eu tô em comunicação já há quase 40 anos, e há 40 anos a gente fala sobre isso. Não é nada novo, mas esta formatação é que, de certa forma, ela ganhou muito corpo ultimamente. Que também a sigla ESG, ela não é nova ali. Essa sigla, ela surgiu lá em 2004, numa reunião nas Nações Unidas, com 20 instituições financeiras, as principais instituições financeiras mundiais de 9 países, criaram um relatório intitulado de Who Cares Wins, quer dizer, ganha quem se importa. Então, esse relatório, ele foi o pontapé inicial para essas 3 siglas, né? Que lá atrás, esses bancos que detêm o investimento mundial, que detêm uma grande fatia do investimento mundial, falou, olha, nós vamos olhar agora para essas 3 siglas. Nós vamos investir nas empresas que se preocupam com o seu papel ambiental, com o seu papel social e com a governança. E daí vem uma série de coisas, compliance, enfim, começa a surgir lá em 2004. Então, assim, em 2004 é que surgiu a sigla ESG, ou ESG, ou do jeito que você quiser, mas o que importa é olhar para o meio ambiente, é olhar para o social e é olhar para a governança, como você faz a gestão da sua empresa. Então, não é novo, nós estamos praticamente completando 20 anos dessa sigla, só que, a partir de 2015, também na ONU, houve um foco, uma luz diferente, porque a partir dali teve o relatório da ONU, né, de Agenda 2030 da ONU, e também o Acordo de Paris. Então, esses 2 relatórios, eles deram muita luz ao ESG. E daí surgiram as ODS da ONU, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, a ONU tem 17 grandes frentes. Existe um acordo mundial sobre esses 17 frentes. Para mudar, existe um acordo mundial até 2030, que os especialistas dizem que não vão chegar, a reduzir pelo menos uma média de 1,5 graus a temperatura mundial. Isso não vai conseguir fazer, porque também os governos e as empresas também não olharam com muita lupa na prática, né? O que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, da materialidade do processo ESG. Então, assim, essa materialidade, ela não aconteceu como deveria ter acontecido. Então, existe uma corrida hoje contra o tempo. E é essa corrida contra o tempo que está forçando as empresas a olharem para o ESG cada vez mais. E você pode ter certeza, 2023 é um marco na mudança de todas as empresas para olhar como ESG. Recentemente, em setembro do ano passado, em setembro ou outubro do ano passado, a CNI fez uma pesquisa, né, a Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa e constatou que 74% dos CEOs do Brasil não estão familiarizados ainda com o ESG, não estão trabalhando com o ESG, mas sabem da importância do ESG. Então, assim, a partir desse ano, eu acredito muito
as pessoas e as empresas vão olhar muito para o ESG, né? Então, eu acho que nós vamos viver da agora para frente, vamos ver uma corrida desenfreada para recuperar tempo. A realidade é essa, nós vamos recuperar tempo. Todas as empresas, né? Todas as empresas. Rê, primeiro, né, queria pontuar aqui o que você trouxe de ganha quem se importa. Isso é lindíssimo, né, se a gente for pensar sobre isso. E trazendo isso, ganha quem se importa para os dias de hoje, eu acredito que 2023 também vai ser um marco, tem uma coisa que aproxima os empresários, os líderes, os CEOs desse tema. Não simplesmente que não que isso seja importante, mas a questão ambiental, de temperatura, porque isso parece que é longe da gente, que se a gente fizer, mas eu acredito que esse ano vai mexer diretamente no bolso, e aí toca mais, né, nos empresários. Por quê? Primeiro porque, assim, a gente vê as dificuldades de reter talentos, né, porque a nova geração aí sim está preocupada muito mais com essa consciência ambiental, com essa consciência social, e a gente vê a Bolsa de Valores, né? As principais empresas que têm as suas ações valorizadas, sim, também estão aí super alinhadas a esse tema e realmente fazendo um trabalho lindíssimo. Então, para a gente trazer o primeiro ponto, Rê, que primeiro ponto você destacaria? Olha, ali, eu acho que o primeiro ponto é empatia. Eu acho que empatia não é só com o ser humano, é empatia com um todo. Mas a empatia, para mim, é uma palavra muito forte, né? Que é você se colocar no lugar do outro, você se colocar... E aí fazer uma empatia ambiental também, você cuidar dos teus recursos ambientais. Eu acho que eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, para mim, importantíssimo. Mas vamos lá. O ESG, essa questão de empatia, para mim, é muito forte. E o ESG nada mais é, assim, de uma maneira muito simplista, de você, olhando para a empresa, você dentro da empresa, olhar e avaliar e fazer uma gestão dos impactos que a sua empresa gera no meio ambiente e na sociedade. Tanto os pontos positivos como negativos. É você olhar com muita amplitude, e aí tem um ponto extremamente importante quando a gente fala de ESG, que é você ser inovador e mente aberta. Eu acho que esse são os pontos primordiais, assim, sabe, da gente estar aberto à mudança, estar aberto, porque é impossível você ter uma empresa que é 100% correta. Assim, as grandes corporações sempre passam alguma coisa, e não é porque não quer, não, pelo amor de Deus, é porque é muita coisa. Então, sempre, eu estou falando isso porque é o seguinte, sempre tem pontos para melhorar. Né? Sempre. E aí eu trago uma frase que eu gosto muito, você já ouviu várias vezes, que é do Senna, nosso grande ídolo Senna, que ele falava o seguinte, que ele nunca deu uma volta perfeita. Porque sempre quando ele olhava para trás na volta, ele sempre encontrava um ponto para melhorar. Então, assim, por mais que as empresas estejam evoluídas e fazendo, sempre vai ter um ponto onde as pessoas podem melhorar. E aí, a gente vai viver uma situação também, que é nova, das empresas quererem mostrar o que está fazendo. Porque isso é ativo econômico, Então, assim, as empresas... Existia até então, um processo muito de eu faço, mas eu não quero aparecer. Não, hoje as empresas precisam mostrar o que está fazendo. Porque se ela não mostrar o que está fazendo, a sociedade não vai perceber, a sociedade não vai enxergar e a sociedade vai comprar do concorrente. Então eu acho assim, a gente vai ver. E aí eu trago essa semana, essa semana começou o Big Brother 23 e falando nisso, ontem eu assisti um trecho e a Braskem, né, está patrocinando, está reciclando os lixos da casa. Então, lá na cozinha da casa, você tem 3 lixos e a marca da Braskem em cima. Se a Braskem não tivesse a preocupação de mostrar que é uma empresa
socialmente, ambiental responsável, ela não estaria patrocinando isso. Então, você vê, estou trazendo aqui uma coisa, um detalhe e trazendo uma coisa extremamente atual. As pessoas vão ver a marca Braskem atrelada a lixo, ou seja, qual é a mensagem que ela está falando? Olha, a gente trata de reciclar, a gente recicla lixo. Então, eu acho que um ponto, voltando, empatia com o ser humano, empatia com o meio ambiente, eu acho que esses 2 pontos são primordiais. E tem uma coisa que assim, cada vez mais eu olho, e essas 3 siglas, né, ela é muito complexa, elas são muito complexas. Uhum. Então, a gente sempre vai ter pontos para melhorar. Para quem está começando, eu acho importantíssimo isso, para quem está começando, escolhe uma dessas 3, escolhe 2 dessas 3, escolhe, não precisa fazer as 3 coisas, porque isso é um trabalho, simplesmente, é um trabalho contínuo. Você sempre vai precisar olhar para essas 3 frentes, né? Que é o ambiental, o social e a governança. Então, você que está nos assistindo, você que está nos vendo, você que tem uma empresa, ou você que trabalha numa empresa, ou você... vamos pensar como a minha empresa impacta no social. E aí, tem aquela máxima do seguinte, olha primeiro para o seu redor. Então, assim, olha o entorno da sua empresa, olha a comunidade que está no entorno da sua empresa, vê se o que você pode fazer para aquela comunidade no entorno. Depois você ajuda a tua cidade, depois você ajuda o bairro, depois você ajuda a cidade, depois você ajuda o país, depois você ajuda o mundo. Mas se você olhar para quem está do teu lado, se cada um fizer isso, a gente está tratando do mundo. Uhum. Né? E ESG, a gente tem que sempre pensar o seguinte, é o que nós estamos fazendo aqui, foco no local, mas isso tem impacto global. Eu acho que isso também é um ponto primordial para a gente se atentar. Tá? Então, voltando. Primeiro aspecto aí, primeiro ponto para mim é empatia, eu diria empatia e mente aberta para você poder enxergar e enfrentar esses pontos. Ô, Rê, quando você traz empatia, até para a gente costurar aí o primeiro ponto, faz muito parte da empatia, que é o que você traz, né? Ninguém é perfeito, e as empresas não são perfeitas, até porque são feitas de seres humanos. E somos imperfeitos por natureza. E a gente ter empatia com isso começa um caminhar, né? A gente sim somos imperfeitos, e aí o que a gente pode caminhar para a perfeição, sabendo que faz parte a imperfeição. Isso é empatia com a gente, com o outro, e aí a gente consegue realmente caminhar todo mundo junto. E aí, a partir daí, a gente comunicar. Porque quando você traz a questão da Braskem, é sobre isso, né? É sobre como qual o valor ela quer transferir e comunicar para as pessoas. E quando a gente transfere um valor, comunica um valor, fala muito sobre a gente. Então, sobre o que você quer falar e as pessoas precisam te conhecer. Então, que valor você quer transparecer. Lindíssimo isso. Eu acho que é por aí, né? Segundo ponto. Olha, eu fiquei pensando, o segundo ponto para mim, eu já vou direto ao ponto econômico, entendeu? O segundo ponto para mim é o seguinte, o ESG, na realidade, a gente pode falar que é a nova economia dos stakeholders ou uma economia circular. Então, assim, esse é o ponto econômico. Se as empresas não entenderem o capitalismo dos stakeholders, que é como está sendo chamado isso, essa empresa não vai sobreviver. Então para mim, assim, eu acho que vamos tratar do ponto econômico, porque quando você está numa empresa por si só, ela tem que dar resultado econômico. Então, é simples assim. Então, assim, ou a empresa tem resultado econômico ou ela não vai existir, né? E aí tem um pensamento muito ampliado, que a gente olha, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de ambiental. Então, se a gente não tomar conta do meio ambiente, a gente não vai ter absolutamente nada. Porque se a gente pensar friamente, tudo vem do meio ambiente. Absolutamente tudo que a gente consome, ou que a gente tem, ou que, de alguma forma, a gente usa, em algum momento tem um ponto no meio ambiente. Em algum momento isso vem da natureza. Então, o computador que a gente está usando aqui, a tecnologia que nós estamos usando, ela tem muita parte que vem da natureza. O plástico vem da natureza,
O teclado, que é plástico, vem da natureza. O chip tem um componente químico que vem da natureza. Enfim, tudo que você pensar... Que é mais do que o ar que respiramos, né? Somos filhos da Terra, então... Quer dizer, é isso. A energia elétrica, a maior matriz energética do país, ela está se expandindo, né? Mas a maior fonte é a hidrelétrica, vem da natureza, água. E aí, quando a gente fala isso, vem muita coisa na minha cabeça, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala de mudança climática, que a gente estava comentando um pouquinho anterior, que não faz parte essa questão de... Faz parte, sim. Há um ano atrás, os nossos reservatórios aqui do Sudeste estavam com capacidade de 30%, de 40%, estava um horror. Hoje, as hidrelétricas estão abrindo comportas no Sudeste, né? Itaipu abriu comporta, está lá com uma vazão de 1.700.000 litros por segundo. Por quê? Porque está lotado o reservatório. O reservatório de Furnas está lotado, está abrindo comporta. Por quê? Porque está cheio de água. Então, assim, mas os especialistas já falam, economiza energia, economiza água, porque a gente tem que manter o nível de reservatório alto, porque vai ter a estiagem, e a estiagem desse ano pode ser maior que nós já tivemos. Então, o clima está completamente desconexo. Nós estamos na terceira semana de janeiro, o verão começou agora. Rê, e aí você traz essa questão climática, essa questão do cuidado ambiental, ligado diretamente ao segundo ponto, que é a economia. Economia para a empresa, como é que isso se atrela? Vamos lá. Essa semana está tendo o encontro de Davos, né? Tá lá em Davos. Todos os grandes investimentos e a maior discussão que está tendo lá é o que o país vai fazer com o meio ambiente. Olha a importância dessa sigla E do ESG tem no capitalismo moderno hoje. Então, está lá, representante nosso, ministro da Economia e a ministra do Meio Ambiente. Eles estão falando o que o Brasil vai fazer em relação ao meio ambiente e com relação à economia. Mas o meio ambiente ele é extremamente importante. E as empresas, aí eu acho importante, Li, as empresas talvez não tenham essa percepção de imediato. Esse é o ponto, entendeu? Então, se a gente voltar um pouco no nosso bate-papo aqui, é por isso que 20 anos depois que a sigla ESG surgiu, é que o mundo está olhando agora com muita lupa, porque as coisas estão cada vez mais complicando. Então, você tem uma dificuldade de combustível, então as empresas tiveram que se readaptar em combustível. Quando você tem escassez de energia elétrica, energia elétrica na bandeira vermelha, tal, sobe, isso afeta economicamente as empresas. Quando você tem falta de material para você fazer um carro, a economia do carro, né, o que gera o setor automobilístico, é gigantesco no país. Então, quando você não produz carro, o que isso acontece na economia? Você deixa de produzir, existe uma cadeia produtiva. E por que não tem? Porque não tem fabricação de chip. E por que não tem fabricação de chip? Porque o mineral está em falta, e isso tem a ver com produção econômica e meio ambiente. Então assim, na prática, o meio ambiente afeta a gente muito. Período de chuvas agora, é natural que aconteça uma série de desastres, né? Em função das chuvas. Então, isso tudo, essa mudança climática, esse problema climático, isso tudo vai reverter no fator econômico, entendeu? Então, e aí, quando a gente olha o capitalismo de stakeholder, aí já trazendo, de novo, vamos trazer mais para o presente, né? Aonde a gente pode dar uma dica aqui para as pessoas começarem. Trabalhe, olhe para os seus stakeholders. Então, vamos lá, na empatia. São seus funcionários. Então, como é que você está tratando os seus funcionários? A saúde dos seus funcionários. A saúde, aí eu estou falando da saúde, a gente pode falar saúde como todo, saúde bucal, saúde mental. Como é que está a saúde mental dos teus funcionários? Os teus clientes, como é que estão os teus clientes? Não adianta nada você vender um produto, vender, e o teu cliente não está tendo o melhor proveito daquele produto ou serviço que você está fazendo. Os teus fornecedores, se você não se preocupar com os teus fornecedores, você pode ter um problema seríssimo de cadeia produtiva. Eu estou comentando aqui sobre a cadeia do setor automobilístico,
que, em função de uma cadeia de fornecedor, afetou a produção automobilística no mundo. Então, assim, tem que olhar para isso. A Apple tem constantemente que provar que os funcionários da Qualcomm, que é a principal fornecedora dela, eles têm uma preocupação grande com o funcionário. Então, assim, parece que não estão interligadas as coisas, mas tudo está muito interligado. Tudo está integrado, né? Eu acho que essa sigla integra tudo isso. Então, quando a gente traz o primeiro ponto, empatia, é olhar para todos os stakeholders e olhar para essa questão econômica e muito ligado ao meio ambiente, né? Porque eu acho que o terceiro ponto aí é o fator econômico, que isso... Não, o segundo ponto é econômico, né? Econômico, isso. O primeiro é empatia, como todo, segundo, e o segundo é econômico. A gente perceber que isso afeta diretamente, sim, o nosso bolso, né? Mesmo uma empresa que precisa olhar resultados, se ela não olhar essa questão, vai afetar os resultados dela, não tem muito por onde fugir. E o terceiro ponto, Rê? Consumidor. O consumidor, que é o que a gente estava falando, da nova geração que está vindo, tal, tudo mais, o consumidor, cada vez mais, ele está atento ao que as empresas estão fazendo. Uhum. A gente acha que não, mas é muito sério isso. É muito sério. Então, o pesquisas indicam que o consumidor está até disposto a pagar um pouquinho a mais para uma empresa que devolve para a sociedade, devolve para o meio ambiente, devolve para os stakeholders alguma coisa. Então isso é fundamental. E aí, você atrela também ao fator econômico. Então, aí volta um pouco na questão que a gente estava falando, das empresas mostrarem o que estão fazendo. Uhum. Então, vamos lá, voltando um pouco àquilo que eu falei. Então, vamos pegar uma empresa aqui de Mogi das Cruzes, tal, e tudo mais, que cuida da comunidade local. Então, a comunidade local, ela percebe esse resultado. Só que os consumidores daquela empresa não sabem que ela trata da comunidade local. Então, ela vai ter que falar sobre isso. Para os consumidores, estejam onde é que eles estiverem, terem essa percepção. E o consumidor, cada vez ele está mais exigente, mais preocupado com o meio ambiente, porque essa onda ESG, que não é uma onda, isso veio para ficar, né? A gente não pode falar a gente pode falar de um tsunami que está acontecendo agora de ESG, mas essa régua vai ficar alta. Então, isso só tende a aumentar. Então, o consumidor ele vai consumir aquelas empresas ou serviços que devolvem alguma coisa para o meio ambiente ou para a sociedade, ou que tem uma responsabilidade com esses 3 pontos. Né? Então, e aí, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala... Eu vou abrir um outro ponto aqui, que é muito a nossa área, né? que é a comunicação. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com o que chama de greenwashing. O que é isso? É você mostrar um negócio que na prática não acontece. Uhum. É você fazer uma ação de fachada. Ação de marketing que não seja real, né? Cada vez mais o consumidor percebe o greenwashing, percebe que aquilo é mentira, percebe que aquilo é fachada. Então, assim, as empresas, na hora de comunicar, tem que, de novo, volta a empatia. Tem que comunicar o que de fato acontece, tem que comunicar de fato o que entende, o que está acontecendo, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Então, fechando, empatia, fator econômico e consumidor. Ou a gente pode até inverter, a gente pode colocar empatia, consumidor e fator econômico. Tanto faz. Super interligada, né? Mas eu acho que é essas 3 pontos, né? Então, assim, de coisa. E falando em governança ali, eu queria abrir uma ponto que a gente falou pouco de governança, mas as grandes empresas hoje, as grandes multinacionais, essas empresas grandes, que isso vai demorar muito para vir para a média e pequena empresa que eu vou falar, tá? Mas elas estão trabalhando com um conceito de blockchain. O que é isso? É tornar disponível todas as operações da empresa. Então, sabe um portal de transparência que a prefeitura, que o poder público tem que ter? É isso focado no setor privado. Então, isso vai acontecer e está acontecendo cada vez mais com as empresas listadas na Bolsa, porque tem que ter transparência com os investidores,
mas há um movimento de isso vir descendo de cadeia. Então, é possível que lá na frente a gente tenha que ter um portal de transparência para qualquer empresa. Olha que loucura isso, hein? E isso, essa transparência, na verdade, é mais um olhar que já tem que se ter, né? Porque quando a gente traz que o consumidor está aí e está muito mais ligado, até por conta da internet, que a gente tem acesso a tudo, qualquer pessoa que lidar com uma situação coloca na internet e isso todo mundo fica sabendo, essa transparência já tem que existir, né? Eu acho que a internet nos ajudou muito nesse sentido de você não consegue esconder mais as coisas, né? Todo mundo sabe sobre nós, sobre nossas empresas, e isso agora nos ajuda numa ampliação de consciência, numa evolução como humanidade. E aí, tendo muita empatia. Trazendo esses 3 pontos e já agradecendo, Rê, eu gostaria da gente colocar esses 3 pontos, a empatia, esse fator econômico e o consumidor, numa questão que é muito real e a gente, até pela nossa profissão, a gente escuta muito aqui e para a gente dar um pontinho aí nessa ampliação de consciência. Às vezes as empresas não querem falar sobre isso porque tem medo do que elas não fazem. E aí trazer aqui que sim, todos nós como humano, a gente sabe que tem muita coisa para se fazer e a gente aceitar a nossa vulnerabilidade e essa fragilidade, que sim, sempre vai ter coisa para fazer, porque senão a gente cai num ambiente arrogante. Só que a gente faz muita coisa. Então é sobre o que a gente faz que a gente precisa falar mais. E aí sim, a gente cada vez mais inspirar um ao outro e crescer um com o outro. A gente pode aprender com uma outra empresa. Então, a gente pode falar do que a gente faz e, sim, não negar o que a gente não faz, mas olhar para isso como um processo de desenvolvimento. Eu acho que a gente pode encerrar com isso, que aí, sim, a gente tem um processo de empatia, somos imperfeitos e estamos caminhando todos juntos. Essa questão econômica afeta todos nós, né? Estamos integrados e viemos da Terra, então não tem como não fugir de que tudo que está aqui é da Terra, inclusive nós. E a gente gerar essa coisa do consumidores, né? Somos consumidores, somos funcionários, consumimos e né, vendemos algo para o outro também. Então, que tudo isso faz parte de uma coisa única, da gente realmente olhar de um outro lugar, de um lugar de menos competição, mas muito mais de compartilhar, de resiliência, e que sim, a gente consegue ir aí para um outro patamar como humanidade e como mercado, não tem como uma coisa estar desvinculada da outra. Acho que é isso. É isso, e assim, eu quis fugir um pouco do trivial do ESG, justamente pela pegada do 3 pontos, né? Que é uma coisa muito humana. Então, a única coisa que eu trouxe aqui é o fator econômico, que é uma coisa que está com o resto. É como a gente... que faz parte, né, Rê? Faz parte. É super bem-vindo. Assim, acho que até a gente ressaltar isso também. Como a gente, nós, como seres humanos, independente das empresas que a gente está, como a gente pode fazer um ESG humano, nosso, não a empresa. Então, assim, eu quis trazer uns pontos aqui que diz respeito ao desenvolvimento humano e o desenvolvimento de cada pessoa, independente da empresa que você está. Se você fizer isso na sua casa, você está fazendo um ESG na sua casa. Então, se você separar o lixo, se você preservar luz, se você preservar água, se você economizar, enfim, eu quis trazer muito uma realidade do ser humano individual, independente das empresas. Eu acho que esse o teu programa, o teu projeto, ele é muito nessa pegada de desenvolvimento humano. Então, eu quis sair um pouco do trivial, que olha, faz ações para combater o CO2, olha, faz ações para reuso de água, faz ações de economia circular, de como você vai, economia reversa, a logística reversa. Eu quis sair dessa coisa mais empresarial para olhar mais para o ser humano. Eu acho que esse para mim, é fundamental, porque se a gente começar a mudar nós mesmos e quem está do nosso lado, a gente vai ter um ESG para a nossa vida e, consequentemente, para nossas empresas. Lindíssimo. O movimento começa na gente, não tem como, porque senão não é verdadeiro, não é transparente, não é sustentável. Então, fica aí com você que está nos assistindo,
Qual ESG você pode fazer aí dentro de você, primeiro com você e depois isso naturalmente vai se expandir. Rê, super obrigada, sempre aí surpreendendo e seguimos juntos sempre, viu? Obrigada, pessoal. Beijo, parabéns, estou sempre à disposição. Fica com Deus. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.